Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Todos estão conseguindo me ouvir? Tudo bem, irmã Cláudia? Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. Lucas capítulo 6. Aí sim, irmão Leandro. Lucas capítulo 6. O versículo é o 37. O tema de hoje é: será que eu posso julgar? O tema de hoje é: será que eu posso julgar, sim ou não? Vamos aprender, Não responde antes da hora. Primeiro vamos aprender e depois vamos entender o texto. Será que podemos julgar, sim ou não? Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Eu vou ler aqui na Nova Tradução, linguagem de hoje, meus irmãos. Também que eu gosto dessa tradução também. Glória a Deus. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Amém, glória a Deus. Vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da tua poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Quebranta os nossos corações, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Ó Deus vivo, santo, 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 fiel, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar as nossas vidas, quebrantando os nossos corações. Enquanto nós estamos te ouvindo, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha operar as tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Depois eu vou explicar esse texto. Jesus Cristo, ele veio para nos ensinar. Ele começa a escolher de dois em dois, chamando André e Pedro primeiro, depois Tiago e João, e assim ele foi chamando seus discípulos. E a intenção dele foi fazer eles ali discípulos dele. Discípulos dele. Em Mateus capítulo 28, eu peço para os irmãos irem em Mateus capítulo 28. Depois que Jesus Cristo foi crucificado, ele vai aparecer para os seus discípulos. E eles vão dar ele vai dar esta ordem para os seus discípulos. Versículo 19: ide, portanto, fazei discípulo. Assim como Jesus Cristo fez com eles, em 3 anos e meio, Jesus agora, ele dá esta ordem, é uma ordem para os discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando fala
batizando é pregando o arrependimento. Assim como João Batista veio, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Assim como Jesus Cristo também, em Mateus capítulo 4, no versículo 17, assim quando ele inicia declarando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Por isso que ele está falando: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui ele fala assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A palavra de Deus, quando nos tornamos discípulos, quando temos esta missão de ensinar, Deus, Ele nos passou uma autoridade. Essa autoridade de julgar. Eu vou explicar para os irmãos depois. Voltamos tanto em Lucas capítulo 6, em Mateus capítulo 7, que é o mesmo texto. É o mesmo texto, mas para isso eu preciso ensinar isso para os irmãos. Você vê que Jesus Cristo, ele fala assim com os discípulos, ensinando: aqueles que receberam um dos meus pequenininhos, a mim me recebe. Mas aqueles que rejeitar um dos meus pequenininhos, a mim que rejeita. E aquele que rejeitar um dos meus pequenininhos, rejeitando a mim, rejeita o Pai que me enviou. Você vê que Jesus Cristo, em Mateus capítulo 10, ele dá uma ordem para os discípulos irem nos lares, levar a graça, de graça, levar o evangelho. E ele deixa bem claro: a casa que vos receber, a paz vai descer sobre esse lar. Mas a casa que não vos receber, sair e sacudir o pó. Eles não eram dignos de receber o evangelho. Em João capítulo 20, peço para os irmãos irem no evangelho relatado por João capítulo 20. João vai descrever quando Jesus Cristo apareceu para os discípulos. Ele chega declarando: Pai seja convosco. Ele mostra as marcas nas mãos. No versículo 21, Jesus Cristo vai dizer novamente: a paz esteja convosco. Olha aqui, ó. Então Jesus disse, João capítulo 20, versículo 21. Então Jesus disse de novo, estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoares, eles não serão perdoados. Olha aqui, Jesus Cristo dá uma autoridade para eles. Para eles ali, tanto perdoar, eles perdoando, o pecado de outro irmão seria perdoado. Mas se eles não perdoassem, o pecado daqueles irmãos também não seriam perdoados. Assim o apóstolo Paulo também veio, ensinando até mesmo os irmãos a ter uma postura de ensinar e também de julgar aqueles que não querem um compromisso no evangelho. Aqueles que não querem um compromisso no evangelho, a gente devemos ensinar. Mas se essa pessoa não quiser aprender, não quiser saber do evangelho, devemos assim julgar essa pessoa. E ó, aqui no evangelho agora, no evangelho não, em 1 Coríntios, capítulo 5,
É o caso do rapaz. Eu tenho pregado bastante essa passagem, até mesmo durante esses dias. Vejo Deus falando muito com a igreja. A igreja de Coríntios estava vivendo ali um problema que eles tinham que resolver. Um rapaz pegou a madrasta, vamos dizer assim. Ele estava tendo um caso com a madrasta. Isso eles ficaram sabendo. E no versículo 3 em diante de 1 Coríntios capítulo 5, vai dizer assim, Paulo dizendo: quanto a mim, eu estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje, quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito e agindo como se estivesse aí. Já julguei, olha aqui, Paulo, já julguei. Então as pessoas falam assim, né? Não julgueis para que não sejam julgados. Eu vou explicar isso. Mas a Bíblia, ela nos orienta que devemos julgar. Devemos julgar. Temos autoridade para julgar. Olha aqui, vou ler novamente o versículo 3 em diante. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito e agindo como se estivesse aí, já julguei, pela autoridade do nosso Senhor Jesus. A autoridade que eu até mencionei para os irmãos, que Jesus Cristo passa para os discípulos. No Evangelho de João, capítulo 20, do 22 ao 23. Vou continuar lendo. O homem que está fazendo essas coisas horrível, quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entregue esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então aqui você vê que Paulo fala: estou no mesmo espírito, estou em concordância. Entregue esse homem para Satanás, para que, havendo aquele dia, o dia do Senhor, ele possa se salvar. Então aqui, Paulo, ele está julgando ali, e ele está tomando uma decisão. E quando ele faz isso, entrega para Satanás, há a possibilidade dessa pessoa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Há a possibilidade, porque essa pessoa, quando ela entrega a Satanás, né, Satanás ele vem daquele jeito, bagunçando a vida dessa pessoa, pode causar ali um arrependimento novamente, e ele lembrar, igual o filho pródigo lembrou da casa do pai, e voltar. E aqui Paulo ele vai continuar dizendo sobre o julgamento. E aqui, meus irmãos, ele fala assim, sobre o dever nosso de julgar. Um pouco de fermento no pão. Pão murcha, sim ou não? Ou cresce? Pão murcha ou cresce? Um pouco de fermento cresce. Assim é um pecado, ele faz isso crescer. Você vê um pecadinho que Adão cometeu, só de comer um fruto, um pecadinho. Olha como o mundo se tornou. Depois o filho dele fez o que? Ele matou ali o irmão dele. Depois o que Deus teve que recomeçar tudo de novo, através de Noé, através do dilúvio. E é isso que Paulo ele está declarando. Olha aqui. Agora eu quero ler com os irmãos. Deixa eu pôr aqui também nessa tradução. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 9. Entenda isso. Ele fala assim,
já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente os impuros deste mundo, ou os avarentos, os roubadores, os idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis. Isso aqui o que é? Você julgar o outro. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro. Aqui, você está julgando. Ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Então entenda isso. Quando você se torna um discípulo mesmo de Cristo, você tem que julgar. É igual João Batista. Você vê o que ele falou para Herodes? Ó, não é lícito você pegar a mulher de seu irmão. Ele está julgando sim ou não? E olha aqui, ó, Paulo, ele descrevendo aqui esse acontecimento, ele vai dizer assim, ó, no versículo 6: aventura-se algum de vós tendo questão contra, no capítulo 6, meus irmãos, perdão, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 6. Aventura-se algum de vós tendo questões contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então devemos julgar as coisas desta vida. As coisas desta vida. Então aqui Paulo, ele descreve. Vocês estão pedindo ajuda dos pagãos para resolver um caso que vocês têm que resolver? Vocês têm que tomar uma decisão? Se vocês não conseguem julgar essas causas, como é que vocês vão julgar o mundo ou os anjos? O mundo ou os anjos? Então, ó, entenda isso. Você vê que esse rapaz, ele foi julgado, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo vai falar com Timóteo, dando essa orientação também. Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Quando Paulo fala com Timóteo, conserve a sua fé. Olha aqui, a sua fé, os ensinamentos que você recebeu, Timóteo. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendesse a não blasfemar mais. Você vê que aqui Paulo, ele entrega para Satanás. Aqui Paulo entrega para Satanás. Ele julgou, ele falou assim, ó, eu entreguei para Satanás. Já que estamos aqui em Timóteo, vamos voltar um pouco e vamos em 2 Coríntios capítulo 11.
2 Coríntios capítulo 11. Deixa eu tomar um ar. E depois nós voltamos no início. Vocês acharam? Versículo 13. Ele vai dizer assim, olha ele julgando: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo a um anjo de luz. Paulo está julgando aqui, sim ou não, igreja? Sim ou não? Agora vamos voltar. Agora, sem ser no evangelho relatado por Lucas, capítulo 6, foi aonde que nós iniciamos a palavra. Vamos no evangelho relatado por Mateus, capítulo 7. É o mesmo texto. Depois, quando você tiver um tempo na sua casa, é só você depois meditar. Lucas, capítulo 6, versículo 37 em diante. E Mateus, capítulo 7, versículo 1 até o 6. Para entender o que Jesus Cristo está querendo dizer. Será que eu posso julgar? Sim ou não? Agora você já está aí, eu posso ou não posso? Ó, presta atenção no versículo 1. Não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgaste, sereis julgados. E com a medida com que tiveste medido, vos hão de medir. E porque, repara, aqui está o segredo, olha aqui, ó. Às vezes as pessoas pegam um texto, um versículo isolado. Igual eu vejo, quando um pastor está julgando, assim, até mesmo outra igreja, ou uma pessoa, aí as pessoas sem conhecer o evangelho, sabe, pega esse versículo e fala assim, ó: não julgueis, para que não sejam julgados. Não condenei, você não pode julgar ninguém. Quem é você para julgar? Mas entenda isso. Entenda isso, Deus ele dá uma autoridade. Você precisa entender o texto. Ó, vou ler novamente o versículo 1, para o irmão pegar isso, ó. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgades, sereis julgados, e com a medida com que tivestes medido, vos hão de medir a vós. E porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro, olha aqui, ó, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do teu irmão. Então aqui, ó, quando Jesus Cristo fala assim, ó, não julgueis, ele está ensinando os discípulos: não julgueis para que não sejam julgados, não condeneis para que não seja condenado. Porque assim, tem pessoas, você conhece pessoas que gostam de julgar outras pessoas, estando no erro, estando no pecado. Você conhece pessoas assim, que gostam de julgar outra pessoa, estando no erro, estando no pecado? Por isso que Jesus Cristo está dizendo, ó, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você tirar o cisco, em outra linguagem, que está no olho do irmão. Tem aquele ditado: como o sujo pode falar do mal lavado? É verdade ou não é? Mas aqui, ó, Jesus Cristo está deixando bem claro: quando você tira a trave, presta atenção, quando você tira a trave do teu olho, ele deixa bem claro. Aí você vai e tira o cisco do olho do seu irmão, mas primeiro você tem que tirar a trave. Porque quando uma pessoa vem te corrigir, vem te julgar, você sabendo que está no pecado, o que você vai falar para ela? Cuida da sua vida, meu irmão. Olha a sua vida como é que está. Você vem me julgar, se acerta primeiro. Você se acertando, aí sim você vai ser uma referência para mim.
Mas enquanto você não ser uma referência para mim, você não pode falar nada para mim. É isso que Jesus está dizendo. E outra, quando você julga uma pessoa, você vai ser julgado naquele dia. Então, por exemplo, se você está no pecado, não fica olhando a trave, o cisquinho que está no olho do irmão. Foca em você. Não julga, porque no mesmo hora que você está julgando o irmão, Deus naquele dia vai te julgar. Ele vai te julgar. Agora, quando você não julga o irmão, é capaz daquele dia Deus não te julgar. Sabe por quê? Porque você buscou Ele. Você não julgou, você não ficou olhando para o próximo. Sabe, você cuidou da sua vida. Então, se você não condenar o próximo, aquele dia também você não pode ser condenado. Deus fala, não, você não julgou ninguém, você não condenou ninguém. Mas entenda isso, quando você conhece as Escrituras, sua vida estando corretamente, aí você tem que avisar o irmão. Quando você conhece as Escrituras, você está vivendo as Escrituras, você está morto para a lei, Cristo está vivendo em você. É sua obrigação ser luz para essa pessoa, é sua obrigação falar com essa pessoa, julgando assim com grande cuidado, julgando para tentar trazer, não para afastar. Olha, Paulo, para ficar mais claro na mente dos irmãos, vou pedir para os irmãos irem em Romanos capítulo 2. Ô Denise, você me ajuda? Ó, você pode segurar. 1, 2, sol. É assim que eles fazem, né? 2, sol. Tá bom. Vai me julgar, é? Porque eu fiz isso no microfone? Lê, Denise, deixa eu pôr aqui, guerreira. Romanos capítulo 2, o versículo 1 até o 4, mas bem na primeira, sim. Vamos bem na primeira, no versículo 1. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo. Só o versículo 1 novamente, só para a gente ir em primeiro assim. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Você entendeu? Às vezes, por exemplo, o irmão fica julgando o outro assim. Você está fumando, sabe? E às vezes, por exemplo, o irmão não ama Deus sobre todas as coisas, sabe? Está no pecado. Às vezes o irmão assim está falando mal do casamento do outro. Esse casamento, sabe? Está todo bagunçado. Olhando lá o casamento do ciclano, está a mesma coisa. Sabe, está no mesmo erro, está no mesmo pecado. Às vezes o irmão está reparando no filho do outro. Olha o filho do outro, como é que anda. Mas assim, aos olhos de Deus, fala, você não ensina seu filho. Você acha que seu filho sabe andar nos caminhos do Senhor? Você nunca senta para orientar o seu filho qual é o caminho verdadeiro do Senhor? Sabe, naquele dia vamos ser julgados. É isso que, por exemplo, Paulo, ele vai dizer também, que naquele dia, sabe, Deus, ele vai levantar tudo. E do mesmo modo que você julgou, Deus, ele vai julgar você. Por isso que ele fala, tira o argueiro, tira a trave que está no teu olho, para depois você tirar um cisco do olho do irmão. E olha, continua até o 4 assim. O versículo 1 até o 4 agora, Denise. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Agora eu peço, guerreira, versículo 17 em diante, até o 24, Denise, fazendo favor. O que dizer de você?
Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina você mesmo? Se afirma que se não deve roubar, por que é que você rouba? Se você diz que não deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Pois as escrituras sagradas, os que não são judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Você vê que isso é real. Quando ele fala assim, que os não judeus falam mal dos judeus, ele está trazendo para os tempos de hoje também. Nós somos judeus, vamos dizer assim, somos filhos de Deus, né? Hoje somos cristãos, vamos colocar assim no tempo de hoje, né? E as pessoas que são descrentes, elas falam mal da gente, assim, não vou falar da gente, mas de muitos cristãos por conta disso. Por conta disso. Assim, que fala mal lá do irmão, mas tá na fornicação, tá na mentira, tá, sabe? Está num grande erro. Está num grande erro. E devemos, meus irmãos, assim, ser a luz. E devemos julgar, mas como vai julgar se às vezes está no erro, está no pecado? É igual eu vejo, sabe o que eu vejo às vezes? Eu vejo pessoas em outros ministérios que estão num erro, aí pegam uma mensagem de um homem que prega verdadeiramente o evangelho, como Paulo Júnior, né, assim, né, como outros, assim, que prega verdadeiramente o evangelho, Cristo na cruz. Aí eu vejo as pessoas que pregam idolatria, aí pega a mensagem daquele homem que prega verdadeiramente e joga, apontando o dedo para outras pessoas ali, roubando o que um verdadeiro homem de Deus está falando, aí julgando outras pessoas, assim, que está no mundo. Se aquelas pessoas que estão dentro da igreja estão na idolatria, sabe, está na avareza. Às vezes as pessoas ficam julgando lá os católicos por conta da idolatria, sabe, e naquele dia você vai ver a decepção de muitos que têm feito campanha para atrair as pessoas. Hoje a mensagem é levada assim para o homem, sabe? Isso dá nojo, meus irmãos. Uma vez eu fui numa reunião assim, sabe, de pastores. Eu falei, meu, isso é leitinho. Aqui é pastores, é leitinho isso. É leitinho, mensaginha. Colocar, é leitinho. É ensinamento, tem que dar. Sabe, leitinho, eu falo, meu, eu não dou nem para os meus, sabe, para os membros da igreja. Você entendeu? E a mensagem hoje em dia é levada para os homens assim. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, mas igual eu falo assim, meus irmãos, eu sei que a responsabilidade que eu tenho, assim, quando eu julgo, né, eu me analiso sempre no que eu estou julgando, se eu estou fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas. Mas eu tenho que julgar, eu tenho que abrir os olhos dos irmãos. É isso que Paulo fala para Tito em Tito, capítulo 1, guerreiro, versículo 9, quando ele levanta ali presbítero e bispo, que é a mesma coisa. Só o versículo 9 em diante assim. Primeiro 9. Tito, capítulo 1, versículo 9 em diante. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina.
Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Olha aí. Ó, meus irmãos. Então, o que Jesus Cristo está dizendo? Que a gente não pode julgar a gente estando no pecado, estando na fornicação, na mentira, na idolatria, sabe? A gente não pode julgar ninguém estando no erro. Igual assim, se a pessoa não ama Deus sobre todas as coisas, não tem que julgar ninguém não, sabe? Porque naquele dia vai ser julgado. Não tem que falar mal de ninguém não. Porque naquele dia a possibilidade de ser salvo é grande. Mas quando julga, a possibilidade de ser salvo é mínima. É mínima. E tem pessoas, sim ou não, que às vezes você está andando assim, a pessoa fica, você nem está fazendo nada. Nada, você não está fazendo mal para ninguém, nem para você mesmo. Mas às vezes a pessoa fica, sabe, te julgando, ó. Acho que fulano de tal tá no pecado aí, tá com um caso com não sei com quem aí. Tá traindo o esposo, tá traindo a esposa. Você não, hein? Tem pessoas que fazem isso, sim ou não? Fica imaginando coisas que não existem. Eu já passei por isso, sabia? Teve uma época que eu falei, o que está acontecendo? Sabe, as pessoas ficaram de olho em mim, eu não podia nem... E eu falava para os irmãos, meus irmãos, vocês me pegaram no adultério? Alguém me pegou no adultério? Eles falaram, não, olha, eu levo as irmãs embora. Irmãs, eu já dei em cima de algumas de vocês? As pessoas, não. Alguém me pegou com cheiro de álcool? Assim, não. Alguém me pegou nas drogas cheirando alguma coisa? Não. Eu já falei algo que, não. Por que vocês estão me seguindo? Por que vocês estão querendo achar coisas que não tem? E isso Paulo fala assim em 1 Coríntios, você me ajuda, guerreiro? Que com ele também estava acontecendo a mesma coisa. As pessoas estavam, sabe, tentando achar alguma coisa nele. Não é possível, esse cara é santo demais. Ele julga as pessoas. Vamos assim, achar algo nele. Vamos achar algo nele. E Paulo fala assim, nem eu mesmo me julgo. Nem eu mesmo me julgo. Deus vai me julgar. Se há alguma coisa em oculta, naquele dia Deus vai julgar, meu irmão. Sabe, mas não fica olhando para o irmão, às vezes imaginando. Não, a irmã está nisso, sabe? A irmã está nisso. Você lê para mim o versículo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, guerreiro. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que só? Pode ler até o 5. O que se exige de quem tem essa responsabilidade. Versículo 1 novamente, só assim, guerreiro, assim, para me pegar mesmo que eu estava. Vocês não devem tratar como servidores. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor, mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Assim é, meus irmãos. Aquele dia, se tiver algo oculto em mim, sabe, Deus vai mostrar para vocês. Espera aquele dia, sabe, se tiver algo em oculto de algum irmão, espera aquele dia. Não fica julgando, sabe, às vezes não tem
nada a ver o que você está colocando assim na mente. E meus irmãos, isso é muito sério, julgar outra pessoa. Não, eu já vi uma pessoa que dava em cima do pastor, depois vai falar do casamento de outra pessoa. Eu falei, quem é você? Quem é você para julgar outra pessoa? Tira a trave que está no seu olho. Já vi tanta coisa, já as pessoas fazendo. E eu falo, vamos prestar conta. Vamos prestar conta. Né? Às vezes julgando lá o filho dos outros. Eu já vi pessoas julgando o filho. Olha o seu filho. Olha o casamento dos outros. Olha o seu casamento. Olha. E meus irmãos, nosso dever é fazer discípulo. Discípulo. É fazer discípulo. E aqui, voltando em Mateus capítulo 7. Denise, posso usar essa tradução sua? Mateus capítulo 7, versículo 1 até o 6 agora, Denise. Até o 6. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida de que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Segura um pouquinho. Nessa parte, quando ele fala, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro, o cisco do olho do seu irmão. Então aqui Jesus Cristo deixa bem claro, que assim, quando você tirar a trave do seu olho, você tem que ir lá, sim ou não? Não é isso o texto? Você tem que ir lá e tirar o cisco do olho do irmão, não é isso que o texto está falando? Né? Então Jesus Cristo, ele começa falando assim, olha, pode um cego guiar outro cego? É igual está lá em Lucas capítulo 6, é o mesmo texto, versículo 37 em diante. Ele vai falar assim, pode um cego guiar outro cego? É o mesmo texto, vamos lá em Lucas capítulo 6, versículo 37. É o mesmo texto, 37 em diante. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Até o 42, guerreiro. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Essa parte nós vamos entrar depois ali em Romanos. Aqui mostra a misericórdia que devemos ter com os outros, assim como Deus teve misericórdia nas nossas vidas. Mas continua, só para mostrar até o 42, que é o mesmo texto. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez essas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho?
Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, você vê que ele fala do professor que ensina o seu aluno, e automaticamente o seu aluno se torna um professor. Ele formou ali um discípulo. Então aqui nós aprendemos o que, meus irmãos? A misericórdia de Deus nas nossas vidas. E Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 15. Vamos aqui em Romanos capítulo 15. Tem pessoas que pegam assim um texto, um versículo isolado e querem falar sem conhecer. Isso é um grande erro. Às vezes as pessoas até pegam Romanos capítulo 14. Paulo fala sobre isso, que Deus irá nos julgar, que não devemos julgar os outros. Mas o que Paulo está falando ali, por isso que eu falo, é entender o texto. O que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 14? Em Romanos capítulo 14, ele está falando ali que está tendo assim agora a união de gentios com judeus. Uns não comem carne de porco, vamos dizer assim. Outros, os gentios já comem de tudo. Você entendeu? Aí um estava condenando o outro. Eu estava vendo isso em Romanos capítulo 14, estava vendo isso, sabe, um condenando o outro. E ele falou assim: Deus escolheu vocês, sabe, assim, sabe, vocês têm que parar com isso. Vocês têm que parar com isso, sabe? Aí Pedro, ele até fala assim, Paulo ele até fala assim, ó, para os gentios não comer ali a carne de porco, assim, a carne, por conta do judeu, para não fazer o judeu pecar. Mas um estava condenando o outro, né? Então Paulo ele fala sobre isso. Mas agora aqui em Romanos capítulo 15, o versículo primeiro, só o primeiro, Denise, lê para mim, fazendo favor. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Então, meus irmãos, assim é. Nós que somos fortes, tem irmão fortes aí? Sim ou não? Então, devemos agradar, não devemos agradar nós mesmos, e sim ajudar o fraco que está andando, está querendo se encontrar com Jesus, sabe? Não se esquecendo assim da misericórdia que Deus teve nas nossas vidas. Lê o versículo 2. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Versículo 3, guerreiras. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. O 4, para finalizar. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Versículo 5, guerreira, 5. Tá? Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o 7, parei. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Amém. Meus irmãos, no versículo 5 ele fala assim: ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimentos uns para com os outros. Deus da paciência. Tem pessoas que não têm paciência com o irmão que está vindo de lá de fora. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Isso ele está fazendo só para um tipo de gente? Não, ou para todos que quiserem. Para uma prostituta,
prostituta, para um bandido, está fazendo para todo tipo de gente, para rico, para pobre, sim ou não? Então, às vezes, por exemplo, devemos ser pacientes com a transformação ali dessa pessoa. Sabe quantas pessoas hoje têm se afastado da igreja por conta dos fariseus dentro da igreja, que por fora é igual sepulcro, mas por dentro está tudo podre, estragado. Se esqueceram da misericórdia de Deus, sabe, para eles chegarem naquele patamar. Às vezes não se esqueça não, meu irmão. Olha aí para você mesmo. Olha aí para você mesmo. Pega o celular, agora deixa eu pegar o celular. Pega aquela câmera e olha para você mesmo. Não se esqueça da misericórdia que Deus teve na sua vida. Assim, quanto tempo, sabe, demorou ali para você hoje reconhecer alguns erros. E às vezes tem muitas pessoas que continuam errando e ainda vem a misericórdia de Deus na vida. E às vezes a pessoa que está entrando dentro da igreja, a pessoa não tem paciência. Sabe, às vezes pode entrar aqui uma pessoa, uma prostituta, sim ou não? Você vai ficar julgando essa pessoa? Às vezes uma pessoa cheia de tatuagem, com brinco, e aí, você vai ficar julgando essa pessoa? É igual eu falo, meus irmãos, uma vez eu vim para a igreja, eu fui para a igreja, e eu, assim, na época que eu tinha moto, eu sentei na última cadeira, assim, o pastor pregando, e sabe, eu estava querendo ter um encontro com Cristo. Eu estava querendo ter um encontro com Cristo. Meu coração estava quebrantado, estava precisando ser colado. Estava precisando ser colado. E eu fui, primeiro dia, falei assim, era uma luta para mim ir, meus irmãos. Vocês não têm noção a luta que era para mim, mas eu estava conseguindo. Eu estava lutando comigo mesmo. E fui no outro dia. Sabe, às vezes não vi a hora do pastor terminar logo. Não sei se é o caso de alguns aqui, mas eu passei por isso. E embora. No terceiro dia, voltei. No quarto dia, assim, estava lá, pastor do nada, assim, pregando. E eu sempre fui atento, sempre tive isso, atento. Estou lá no gabinete, eu estou atento em tudo, nos louvores, nas orações, que aí eu sinto que Deus está querendo falar com a igreja. Sabe, e eu vejo muito isso através dos louvores, através das orações. E assim eu estava na igreja, ali atento em tudo que o pastor estava falando. Até que ele lançou uma besteira, uma bobeira. Eu estava com uma camisa polo, e eu acho que os irmãos já viu eu com um colete. Já viu eu com um colete? Um colete. Então, eu estava com esse colete e uma camisa polo, zíper fechado, uma calça, essas calças que eu uso mesmo, social, mas eu esqueço sachas, um negócio desse. E com uma bota, como eu era motoqueiro, eu estava com uma bota grande, estava vindo desse jeito. A pastor no quarto dia já mandou uma. Pegou e falou assim, olha, aqui nós temos um padrão. Quando você vier para a igreja, deixa eu ver se ele... Eu sentado, quando você vier para a igreja, venha com camisa social, manga comprida. Eu olhei para todo mundo assim, dentro da igreja. Todo mundo estava com a camisa social e manga comprida. Aí ele mandou outra já, me deu pá, e me deu outra. Não venha com polo, curtinha. Aqui nós não aceita. Eu não sabia onde colocava a cara ali. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, Deus Todo-Poderoso. Estou numa briga aqui dentro de mim, tentando sair da carne, mas não pode dar nenhuma porradinha num hominho desse. Sabe, me segurando. Eu falei, vou embora. Fui embora, não voltei, E assim, foi difícil depois para me achar, ter coragem para procurar outra igreja. A sorte que eu fui, falei, vou procurar em outras. Assim, o certo era o quê? Ele ir pregando, deixar o Espírito Santo, sabe, me tocando. O Espírito Santo já estava me quebrantando, mais uma palavra, sabe, 4 dias, não tinha. Que paciência esse rapaz teve comigo? Não teve. E hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Então, voltando, meu irmão, aqui, nesse texto, Paulo está falando isso. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos
e não agrada a nós, e não agradar a nós mesmos. Devemos ajudar esse irmão a continuar, a ter um encontro com Cristo, assim fazer igual Paulo fala, fazer esse irmão Cristo ser gerado nele. Mas para isso é necessário a gente ter dores de parto, né? Sofrer ali, orar, interceder, né? E ele vai deixar bem claro no versículo 2: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificar, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim cairão as injúrias dos que te injuriarem. Então pensa nisso, a misericórdia de Deus na sua vida, a misericórdia de Deus na minha vida. Para me chegar até aqui, meus irmãos, olha, foi anos no pecado, foi anos ali para sair da lama igual uma porca, você entendeu? Foi anos assim para chegar nesse patamar. Sorte que Cristo foi misericordioso, e assim também devemos ser com os irmãos, não julgando. Mas agora a palavra de Deus, entenda isso para a gente finalizar. Pessoas que querem mudanças, devemos ajudar. Agora, pessoas que não querem mudança, olha o que ele vai falar no evangelho relatado por Mateus capítulo 7, Denise, do 1 em diante até o 6, só para finalizar. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Versículo 6. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Então, entenda essa colocação. Ele fala: quando você tirar a trave que está no seu olho, aí você vai no seu irmão e tira o cisco. Mas depois ele deixa bem claro: ei, mas não dê aos cães o que é sagrado. Aquelas pessoas que não querem mudança. Depois que você tirou a trave do seu olho, né, se você for ajudar o irmão não quiser ajuda, ele fala assim: ó, não dê o que é santo para os cachorros. Sabe por quê? Cachorro, ele ataca sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Assim ele está falando. Quando você dá algo que é santo para um cachorro que não quer mudança, ele vai te atacar, né? Em algum momento ele vai te atacar. Assim ele fala da porca também, sabe? Assim ele está falando. Aí vocês podem julgar. É igual Mateus capítulo 18, versículo 18. Olha aqui, ó, ele falando para os seus discípulos. Tem pessoas que entram dentro da igreja e não quer mudança, meu irmão. Como você não pode julgar? Vai deixar? Não, sabe, a trave foi tirada. Se o irmão não quiser ajuda para tirar o cisco, sabe, é desligar, é tirar. Versículo 15, Mateus capítulo 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Olha o subtítulo: como tratar os que erram. Olha aqui, ó, no versículo 16: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei à igreja. Se também não escutar a igreja, considerai-o como um gentil e um publicano. Olha aqui, um gentil, pessoas do mundo,
e um publicano, pessoas pecadoras, considerai. E ele vai dizer assim, ó, no versículo 18: em verdade vos digo que tudo o que ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que desligastes na terra será desligado no céu. Amém, meus irmãos? Então, só para vocês entenderem o que Jesus Cristo está dizendo lá. E aí, deixa eu fazer a pergunta para o irmão: será que eu posso julgar os outros? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim, mas por isso que eu falo, você precisa legalizar a sua vida, né? Você precisa estar com a casinha em ordem, né? Para orientar o outro irmão. Não é julgar, assim, igual eu falo, é orientar. Agora, quando a pessoa não quer mudança, não quer um compromisso com Deus, vai viver no mundo, meu irmão, vai se sujar, vai bagunçar. Mas aqui não, aqui não. No mundo espiritual, eu te entrego para Satanás. Vai bagunçar com Satanás, vai se prostituir com ele, que ele está querendo. Pessoas assim. Mas aqui não, aqui não. Você entendeu? Amém, meus irmãos? Então, quando alguém vier falar com uma frasinha assim, deixa entrar no seu coração. Eu falo, meu, o cara nem conhece o Evangelho. Tem muitos crentes dentro de igreja que nem conhecem o Evangelho. Toma leitinho, meu irmão. Eu falo, abre assim os olhos para o mocotó. Sabe, para mocotó. Para de querer tomar um leitinho. Ó, estou aqui 2, 3 anos já vou fazer. Assim, eu quero que vocês venham crescer espiritualmente. Sabe, quando estiver numa igreja assim, se Deus mandar vocês para outro lugar, vocês me procurar um lugar que tenha mocotó, não leitinho, historinha. Goleiro está caindo por terra. Glória a Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Nunca, você tem que buscar ser a menina dos olhos de Deus. Você não é a menina dos olhos de Deus. Você tem que buscar ser. Como você busca? Fazendo a vontade dele. Sabe, fazendo, se despindo, esmurrando. Igual Paulo fala, eu não falo que eu já tenho alcançado, mas eu busco. Igual eu falo, eu não falo que eu tenho alcançado, né? Eu busco ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, que é digno.